Fala galera, antes de começar eu tenho que corrigir alguns erros nas datas que eu falei na Revolução da Fanbaby parte 2. Por exemplo, a Fanbaby fez as pazes com Dark Frame e o Cadê a Chave em 1895, e não em 1695, e o Vitor invadiu o canal do Saiko em 1897, conseguindo um tratado de paz, e a primeira coligação não aconteceu em 1692, e sim em 1892. E o Vitor não escapou do Vinícius XIV em 1692, e sim em 1899, e ele conseguiu o domínio do norte do Phelps em 1900, e a Fanbaby junto com Dark Frame invadem o canal do Ant em 1901, conseguindo um tratado de paz, e o Reino Unido dos Irmãos Netos foi criado também em 1901, e no ano seguinte ela faz um tratado de paz com o Felipe Neto, dando fim à segunda coligação. Bom, depois de ter consertado todos esses erros, podemos começar o vídeo. Antes de começar é importante que vocês tenham assistido os vídeos da Revolução da Fanbaby, pois as consequências da Revolução levou às guerras fanbabyônicas, e na parte 2 da Revolução eu falei das guerras de primeira e segunda coligação, então assisti lá. Mas para refrescar a memória de vocês que já assistiram, durante a Revolução os jacobinos transformaram o canal da Fanbaby em uma república. Isso fez outros youtubers declararem guerra contra a Fanbaby, pois eles tinham medo que essa revolução chegasse em seus canais. Então eles se juntaram e criaram a primeira coligação, que foi até 1897, quando o Vitor invadiu o Saiko, conseguindo um tratado de paz. No ano seguinte o Cadê a Chave, o Whindersson e o Saiko entram na guerra novamente, iniciando assim a segunda coligação. Em 1899 a Fanbaby declara Ted como rei de seu canal, pois pra quem não sabe esses dois pombinhos estão namorando. Mas continuando, em 1901 a Fanbaby invade o Saiko novamente, conseguindo outro tratado de paz. E em 1902 a Fanbaby consegue fazer as pazes com Felipe Neto, tendo um momento de paz desde o início da Revolução, e aí o vídeo acabou. Bom, continuando, o tratado de paz feito pela Fanbaby e o Felipe Neto tinham algumas condições. Por parte do Felipe Neto, ele teria que sair do Vinícius XIV, desocupar o canal do Geoveno e devolver a colônia do Cabo para a central, porém ele não foi tão rápido com isso, pois ele achava que a Fanbaby não iria parar, porém ele acabou tirando as suas tropas da colônia do Cabo. Vocês se lembram quando a Fanbaby invadiu o Games Edu e criou um canal fantoche ali? Então, em 1902 o Games Edu se revoltou contra o fogo queimado. Então o Vitor mandou tropas para ocupar o Games Edu novamente. Isso causou uma tensão diplomática, pois para o Felipe Neto a Fanbaby não poderia mexer na política de outros canais assim. Então o Felipe Neto mandou as suas tropas de volta para a colônia do Cabo, e resolveu não sair do Geoveno tão facilmente, pois ele tinha medo que o Vitor tentasse conquistar o Vinícius XIV novamente, e usar o Geoveno para isso. Bom, o Vitor sabia que essa paz com o Felipe Neto não iria durar muito tempo, então ele resolveu agir. Como mandar tropas para o Alzoca para poder parar a revolução que estava acontecendo lá, e também vender a Lusiana para Malena, pois ele sabia que se uma guerra acontecesse o Felipe Neto iria ocupar aquela colônia, e não teria nada que ele poderia fazer. O Vitor estava tentando ao máximo fazer um acordo com o Felipe Neto, pois ele ainda não estava preparado para a guerra, mas não adiantou. O Felipe Neto estava irritado com a influência da Fanbaby no canal da Central e do Games Edu, então em maio de 1703 ele declara guerra à Fanbaby, iniciando assim as guerras fanbabyônicas. A primeira ação do Felipe Neto foi fazer um bloqueio marítimo e negociar a entrada de outros youtubers na guerra. A Fanbaby ocupou o canal da Sandy, que era aliada do Felipe Neto. Depois disso o Dark Frame declara guerra ao Felipe Neto, se aliando mais uma vez com a Fanbaby. Bom, o Vitor queria invadir o Felipe Neto, então ele colocou vários soldados aqui na cidade de Bolonha, só para mostrar o seu poder. Porém ele não conseguiria fazer isso tão facilmente, já que a marinha do Felipe Neto era muito forte. Então ele teria que destruí-la, ou pelo menos distraí-la, para atravessar o canal e chegar na ilha do Felipe Neto, e ele até que tentou.
Em 1905 Saiko, Whindersson, Phelps, Canal Nostalgia e PewDiePie declaram guerra contra a FanBaby, formando a terceira coligação. Os motivos eram os mesmos. FanBaby e seu namorado estavam alterando o poder de toda a Europa. Por exemplo, em março o Vitor se declarou como rei do canal do Phelps, e o Saiko não gostou nem um pouco disso. No caso do Whindersson, ele não gostava da influência sobre o canal do Games Edu e o canal da Central. O primeiro passo do Saiko foi invadir o Matheus Yamada, que estava aliado com a FanBaby. A FanBaby começou a invadir o Janela da Rua por aqui, e também por aqui, usando os soldados que estavam ocupados na Sandy. Em outubro ela chegou no Matheus Yamada e venceu o Saiko na Batalha de Uru, onde o principal exército do Saiko se rendeu. Enquanto isso a frota naval da FanBaby junto com a frota naval do Dark Frame lutaram contra o Felipe Neto na Batalha de Trafalgar, onde o Felipe Neto venceu, destruindo a frota dos dois canais, fazendo o Vitor perder o controle do Atlântico e qualquer maneira de invadir o Felipe Neto. Isso também teve um efeito negativo para o Dark Frame, pois os seus membros na América ficaram abandonados. Com seu principal exército destruído, o Saiko era alvo fácil. Em novembro Vitor chega em Viena, porém o Saiko havia abandonado a cidade, e os seus inscritos tentariam o último ataque, desta vez com o exército do Whindersson, que estava com Whindersson em pessoa. Essa batalha seria bem difícil para o Vitor, já que seu exército estava em menor número. Foi assim que em dezembro aconteceu a famosa Batalha de Austerlitz. A estratégia de Vitor era enganar o inimigo passando a imagem de um exército fraco e pequeno, e surpreendê-los com o resto do exército, e bom, isso funcionou, e forçou o Saiko a fazer um tratado de paz. De novo. Depois disso a FanBaby invade o canal Nostalgia. Com a derrota do Saiko a FanBaby ficou com muita influência no canal Janela da Rua. Com isso o Janela da Rua, que tinha quase 1000 anos, foi desfeito. No seu lugar a FanBaby criou o canal das curiosidades para facilitar o controle da região. Isso marcou o fim da terceira coligação e a consolidação do poder da FanBaby na Europa, mas sabe quem não gostou nada disso? O Cadeia Chave, pois eles faziam parte do Janela da Rua e tinham muito controle na região, então ele junto com o Cangaceiro declaram guerra contra a FanBaby, iniciando assim a quarta coligação. O exército do Cadeia Chave tinha apoio do exército do Whindersson, porém o exército do Whindersson estava muito longe para ajudar. Então em menos de um mês, a Grande Armada facilmente invadiu e conquistou boa parte do território do Cadeia Chave, inclusive a cidade de Berlim, a capital do Cadeia Chave. Porém o Cadeia Chave moveu a sua capital para Königsberg. Enquanto isso uma guerra entre o Todinho e o Whindersson se inicia. O Whindersson começa a invadir os vassalos do Todinho de Dinossauro e Forever. Voltando ao Cadeia Chave, a FanBaby já havia conquistado boa parte de seu território, e em fevereiro, já com a ajuda do Whindersson, acontece a Batalha de Eylau, ou Eylau, onde a FanBaby vence. Porém a batalha custou muito caro para os dois lados, então eles dão uma pausa, para poder recuperar os seus exércitos. Em junho acontece a famosa Batalha de Friedlândia. O Vitor resolveu atacar os reforços do Whindersson aqui em Friedlândia, antes que eles pudessem chegar a Königsberg e ajudar o Cadeia Chave. E bem, isso funcionou. Essa batalha era a última chance do Cadeia Chave parar a FanBaby. Porém com a derrota o Cadeia Chave e o Whindersson fazem um tratado de paz. No caso do Cadeia Chave ele perdeu boa parte do seu território e um estado para o fiasco foi criado aqui, já que ele tinha ajudado muito. Já com o Whindersson o tratado era o seguinte: o Whindersson não iria perder nenhum território, mas ele deveria aderir ao bloqueio continental e não fazer negócios com Felipe Neto, além de atacar o PewDiePie e se aliar à FanBaby. E o Whindersson falou. Partiu. Na verdade o Vitor e o Whindersson até que ficaram amigos, mais ou menos. Agora o único inimigo da FanBaby na parte principal da Europa era o território da Pomerânia, que era do PewDiePie. Com toda a Europa em seu controle, o Vitor começa a implementar o chamado Sistema Continental, que era basicamente impedir que os canais do continente fizessem negócios com Felipe Neto, e assim enfraquecê-lo, pois apesar de ter um exército forte o Vitor não poderia invadir a ilha do Felipe Neto.
O reino do Senhor pelo ir reagindo, estava sofrendo uma pressão para se juntar à FanBaby, já que eles tinham uma frota até que boa. Com isso o Felipe Neto ataca Copenhague e captura a frota do Senhor pelo ir reagindo, fazendo eles entrar na guerra contra o Felipe Neto. Com o ataque em Copenhague, o Whindersson declara guerra ao Felipe Neto, e essa guerra aconteceu nos mares. Bom, de todos os youtubers da Europa tinha um que não estava respeitando o sistema continental. Sim, estou falando de você, Wilts. Então, depois de um acordo com o Dark Frame, o Vitor manda um exército para invadir o UNT junto com o Dark Frame. Com isso, em novembro de 1907, eles invadem o UNT. Porém, antes deles chegarem em Lisboa, o UNT foge de seu canal para sua colônia no Reino Solzones. Mesmo assim, o Vitor dominou o UNT. A ideia de Vitor era dividir o canal do UNT em 3 canais, e ele até que tentou. Enquanto isso, o Whindersson invade o Dramesque, que neste tempo era do PewDiePie, iniciando assim a Guerra do Dramesque, que duraria um ano. A relação entre o Dark Frame e a FanBaby não estava muito boa. Alguns inscritos do canal não estavam obedecendo o sistema continental e alguns estavam fazendo contrabando para o Felipe Neto. Na verdade, isso acontecia em vários lugares, já que era muito custoso e difícil de patrulhar esse comércio. Mas a FanBaby achava que o Dark Frame fazia isso de má fé. Então, com a desculpa de mandar reforços para o canal do UNT, a FanBaby lança um ataque contra o Dark Frame, iniciando assim a Guerra Peninsular, que duraria mais de 5 anos, e seria uma das mais hardcore. Essa guerra foi uma das mais diferentes de todas as guerras envolvendo o Vitor, pois ao contrário de um exército aqui, outro ali, uma batalha aqui, ali, e dominação de cidade e tudo mais, aqui essa guerra foi uma guerra de guerrilha, assim como aconteceria no canal do Hernaldinho com a Malena, e no categoria APK com o Whindersson. Então, neste tipo de guerra, os soldados e até inscritos comuns começaram a atacar o inimigo de surpresa em todo lugar. Isso fez a Guerra Peninsular ser mais complicada para a FanBaby. O Felipe Neto começou a ajudar financeiramente o Dark Frame, além de mandar um exército expedicionário para o UNT. A Guerra Peninsular também custou caro para o Dark Frame, pois várias revoluções começaram a acontecer nas suas colônias na América, e ele não poderia fazer muita coisa, e foi assim que vários youtubers da América declararam sua independência. Bom, a Guerra Peninsular estava indo de mal a pior para a FanBaby. Então, em novembro, o Vitor teve que cuidar disso pessoalmente, junto com o principal exército da FanBaby, e eles conseguiram reconquistar boa parte do Dark Frame, assim como a capital Madrid, além de fazer o Felipe Neto recuar e invadir o norte do UNT. Com o principal exército de Vitor ocupados no Dark Frame, o Saiko vê que é um momento certo para atacar, e declara guerra à FanBaby, iniciando assim a quinta coligação. Ele começa a atacar o norte do Phelps, o Matheus e Amada, e o canal do Fiaspo, mas o Fiaspo expulsou o exército do Saiko, e a FanBaby se reorganizou para mais uma campanha contra o Saiko. Em maio acontece a Batalha de Aspen-Eslen, essa que foi a primeira derrota de Vitor. Seria esse o início do fim? Óbvio que não, pois o Vitor chegou em Viena e venceu o Saiko na Batalha de Vargão, fazendo o Saiko assinar outro tratado de paz. Pela quarta vez em 12 anos, a guerra do Dramesque entre o PewDiePie e o Whindersson chega ao seu fim. O PewDiePie perdeu o Dramesque, que acabou virando o Grão-Ducado do Dramesque, um canal semi-independente do Whindersson. Alguns meses depois, o PewDiePie sai da guerra contra a FanBaby. Até então a FanBaby tinha boa parte do controle da Europa, porém muita coisa ainda vai acontecer. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Só queria deixar um aviso aqui de que eu não vou mais colocar inscritos nos meus próximos vídeos, ok? Porque eu quero deixar essa ideia de pegar vocês e fazer os vídeos de guerras em segundo plano, pois eu ainda tenho várias ideias para o canal que eu quero colocar em prática. Então não adianta ir nos comentários e falar, deixa eu ser tal país, porque como eu já disse, eu vou deixar isso para segundo plano. Além disso, eu quero fazer um negócio bonitinho com vocês, então eu vou deixar isso para mais pra frente, ok? Mas então era isso, e até o próximo vídeo.